Os dois caminhos de saída da perplexidade. A senhora Ellen White fala então de como os dois grupos de crentes no Advento se relacionaram com o caso do desapontamento de 22 de outubro de 1844. O transcurso do tempo em 1844 foi seguido de um período de grande prova para os que ainda mantinham a fé do Advento. Seu único alívio no que dizia respeito a determinar sua verdadeira posição era a luz que lhes dirigia o espírito ao santuário celestial. Alguns renunciaram à fé na contagem anterior dos períodos proféticos e atribuíram a forças humanas ou satânicas a poderosa influência do Espírito Santo, que acompanhara o movimento adventista. Outra classe sustentava firmemente que o Senhor os guiara na experiência por que passaram e como esperassem, vigiassem e orassem a fim de conhecer a vontade de Deus, viram que seu grande sumo sacerdote começara a desempenhar outra parte do ministério e, seguindo pela fé, foram levados a ver também a obra final da igreja. Obtiveram mais clara compreensão das mensagens do primeiro e do segundo anjo e ficaram habilitados a receber e dar ao mundo a solene advertência do terceiro anjo de Apocalipse, capítulo 14. Certas referências à porta aberta e à porta fechada ocorrem nessa obra, nas páginas 42 e 45. Isso só se compreende corretamente à luz do contexto das experiências de nossos crentes primitivos. Não muito tempo depois do desapontamento, os pioneiros viram que, conquanto houvessem os que, pela definitiva rejeição da luz, haviam fechado a porta da sua salvação, muitos haviam que não tinham ouvido a mensagem nem a rejeitado, e esses poderiam tirar benefício das providências tomadas para a salvação do homem. Nos idos de 1850, esses pontos se apresentaram claramente. Então, também começaram a abrir-se a oportunidade para a apresentação das três mensagens angélicas. O preconceito estava desaparecendo. Ellen White, olhando retrospectivamente para sua experiência após o desapontamento, escreveu: era naquele tempo quase impossível obter acesso a descrentes. O desapontamento de 1844 confundira a mente de muitos e não davam ouvidos a qualquer explanação do caso. Mas em 1851, o pastor White pôde relatar: agora está aberta quase por toda parte a porta para apresentar a verdade, e estão preparados para ler as publicações muitos que dantes não tinham interesses para investigar. Ele escreveu isso em 19 de agosto de 1851. Convite para a organização da igreja. Mas com essas novas oportunidades e com um número maior de pessoas aceitando a mensagem, insinuaram-se em seu meio alguns elementos discordantes. Se esses não tivessem sido detidos, a obra teria sido grandemente prejudicada. Mas aqui, de novo, vemos a providência de Deus a guiar seu povo, pois em 24 de dezembro de 1850, numa visão dada a Ellen White, refere-nos ela: vi quão grandioso e santo é Deus. Disse o anjo: ande com cuidado diante dele, pois ele é alto e sublime, e o séquio de sua glória enche o templo. Vi que no céu tudo está em perfeita ordem. Disse o anjo: vede vós, Cristo é a cabeça. Movei-vos em ordem, movei-vos em ordem. Tende um significado para cada coisa. Disse o anjo: vede vós e sabei quão perfeita, quão bela é a ordem no céu. Segui-a. Manuscritos 11, Ellen White, 1850. Tomou tempo levar os crentes em geral a apreciar as necessidades e o valor da ordem evangélica. O passado de sua vida nas igrejas protestantes, das quais eles haviam se separado, levou-os a ser cautelosos, exceto nos lugares onde era muito evidente a necessidade prática. O temor de animar a formalidade
manteve os crentes afastados da organização eclesiástica. Só 10 anos após a visão de 1850 é que, afinal, se efetuaram planos mais amadurecidos para a organização. Sem dúvida, um fator de primeira importância para elevar a maturação dos esforços foi um compreensível capítulo intitulado Ordem Evangélica, publicado no Suplemento à Experiência Cristã e Ponto de Vista de Ellen White. Isso aparece nesta obra nas páginas 97 a 104. Em 1860, em conjunto com a organização da obra de publicações, escolheu-se um nome. Alguns optaram pelo nome Igreja de Deus, julgando-o apropriado, mas prevaleceu a opinião de que o nome deveria refletir os distintivos ensinados pela Igreja. Adotaram o nome de Adventista do Sétimo Dia. No ano seguinte, alguns grupos de crentes organizaram-se em igreja e, no Michigan, se formou uma associação estadual. No ano seguinte, alguns grupos de crentes organizaram-se em igrejas e, no Michigan, se formou uma associação estadual. Logo, houve várias associações estaduais. Então, em maio de 1863, organizou-se a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Isso foi 5 anos após a publicação dos primeiros escritos.